Fala pessoal, beleza? Vamos continuar com a nossa aula de clínica de pequenos, né? Continuando a falar sobre o hipertireoidismo, né? Nós falamos sobre a fisiopatogenia na última aula, falamos sobre sinais clínicos, mostramos até a imagem de alguns animais com hipertireoidismo, né? E agora nós vamos discorrer sobre sinais clínicos, diagnóstico e tratamento, ok? Mas creio eu que vocês já devem estar pensando com relação a tratamento. Se eu tenho excesso de hormônios tireoideanos circulantes, então a dosagem desses hormônios vai mostrar para mim se ela está alta ou baixa, né? Então, eu já posso confirmar o meu diagnóstico de hipertireoidismo, ok? E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, aqui o animal vai apresentar alguns sinais gastrointestinais, como diarreia, aumento na frequência das fezes, uma hipermotilidade gastrointestinal, aumento de volume de fezes intestinais, diminuição de absorção de gorduras, né? Ou não somente gorduras, mas diminuição na absorção ou na assimilação de todos os nutrientes do trato gastrointestinal. Bom, se eu tenho essas alterações, ou se eu tenho essas manifestações presentes no meu sistema gastrointestinal, logicamente o animal vai apresentar polifagia, porque aquilo que ele está ingerindo não está sendo aproveitado, tá? E olha só, também diminuição das secreções pancreáticas. Pâncreas, entre todas as suas secreções, ele libera lipase e amilase, que é responsável por digestão química. E após essa digestão química, que ocorre lá na parte inicial do intestino delgado, ocorre a absorção. Se eu não tenho secreção, eu não tenho absorção. Então, o animal é aquele animal que sente fome o tempo todo, come tudo que ele vê pela frente, ou seja, ele apresenta essa polifagia, só que o animal que cada vez mais ele continua a emagrecer. É um animal extremamente caquético, ok? Então, diferentemente, vamos sempre fazendo uma analogia, né? Diferentemente do que acontecia no hipotireoidismo, que o hipotireoidismo o animal não comia nada e tinha dificuldade para emagrecer, né? Aqui o animal ele come de tudo, tem um apetite voraz, depravado, só que é um animal que está emagrecendo, ficando caquético, e ele apresenta polifagia. Com relação ao sistema urinário, né, com relação ao sistema renal, T3 e T4, não sei se eu tinha comentado com vocês, mas eles têm também ação diurética, ou seja, elimina a água, né, favorece a eliminação de água. Consequentemente, se o animal vai perder muita água, o que ele vai apresentar? Ele vai ter que ingerir muita água, não é isso? Então, ele apresenta uma polidipsia, e essa polidipsia é para compensar aquela poliúria que ele apresenta. Das doenças endócrinas que nós vimos até agora, lembra que a diabetes mellitus também vai causar polidipsia, porque meu animal apresenta poliúria. Então, quer dizer que uma diabetes mellitus já entra como diagnóstico diferencial para o nosso hipertireoidismo. Lógico, quando nós falamos de condição corporal, de score corporal, é bem diferente na diabetes mellitus e no hipertireoidismo, mas por causa dessa polidipsia e poliúria, nós temos que usá-la como um diferencial também, tá? Além disso, também os rins eles começam a perder a sua capacidade filtrativa, ou seja, começa a perder a sua função, ok? Tudo isso vai acontecer no animal que tem hipertireoidismo. Então, se os rins estão pequenos, já com diminuição de função renal, eu tenho que começar a raciocinar também que um diagnóstico diferencial também é insuficiência renal. Lembra que nós tínhamos conversado também que, por causa do catabolismo, né, do catabolismo proteico acentuado, eu posso ter fraqueza muscular, né? E isso é o que a gente chama aqui, ó, de astenia. Então, se eu tenho uma diminuição na capacidade muscular, lembra que preciso de musculatura para ter trocas gasosas, né? Para ocorrer
a mecânica da ventilação e, a partir daí, ter as trocas gasosas, não é isso? Então, eu dificulto a eliminação do gás carbônico, não é isso? Para compensar essa falha, ou para compensar isso, eu tenho que aumentar a frequência respiratória. Então, aquele animal que sempre vai estar ofegante, né? Aquele animal que sempre vai estar dispneico, taquipneico, tudo por causa dessa fragilidade, dessa fraqueza muscular, né? Então, aí ele não consegue ter essa mecânica da respiração e não consegue fazer essas trocas gasosas corretamente. E, em alguns casos, né, não é a maior parte dos casos, mas pelo menos 30% dos casos, né, eles apresentam sinais dermatológicos. Quais sinais dermatológicos? Alopecia focal, simétrica ou alopecia simétrica, isso sempre associado à lambedura excessiva, tá? O animal ele é tão hiperativo que alguma coisa ele tem que arrumar para fazer. E uma dessas atividades extras que ele vai fazer é o ato de se lamber. E isso vai arrancando o pelo. É a mesma coisa você pegasse e todo dia fosse lá na sua cabeça e tirasse um tufinho de cabelo. Fosse tirando, fosse tirando, fosse tirando. Ok? Então isso vai levar a uma alopecia. Pode causar também onicogrifose, que é o crescimento das unhas. Pode apresentar também seborreia seca ou até seborreia oleosa. E a pele ela se torna um pouquinho mais fina, né? Então eu favoreço também ao desenvolvimento das dermatopatias inflamatórias, dermatopatias causadas por bactérias e assim por diante. Lembrando que é uma pequena porcentagem dos casos, nem todo animal com hipertireoidismo vai apresentar isso. Com relação ao sinal cardiovascular, que é importante nós atentarmos, né? Lembra que nós tivemos a cardiologia no semestre passado. Então, se eu falar aqui e ficar alguma dúvida pendente, olhem na matéria do semestre passado. Mas vamos lá. O animal vai apresentar uma cardiopatia e vai apresentar hipertensão. Então, ele é um animal hipertenso. Quando eu falo em cardiopatia, normalmente isso pode ser compensatória por alterações periféricas ou não, ainda a patogenia não é totalmente esclarecida. Mas o que o animal apresenta é isso que vocês já conhecem, né? Que nós já conversamos no semestre passado, que é chamado de miocardiopatia ou cardiomiopatia, né? Hipertrófica. O que acontece? O ventrículo, lembra que o sistema cardiovascular ele também está sob influência de T3 e T4, desses hormônios tireoidianos. Então, como eu tenho muito hormônio tireoidiano, este coração ele estará super estimulado, digamos assim, né? Então, o que acontece? Pelo fato do ventrículo trabalhar de uma maneira mais rapidamente, né? Ou seja, por ele trabalhar mais aceleradamente, ele vai se hipertrofiar. Então, ocorre uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Está aqui, ó, causado por um aumento na contratilidade e um aumento na frequência cardíaca. Então, pensem assim, ventrículo esquerdo, ele tem uma câmara que precisa ser preenchida por sangue para ele bombear este sangue. Agora esse ventrículo ele está hipertrofiado, né? No caso é uma hipertrofia concêntrica. Esse músculo ele cresce para dentro. Então, consequentemente, vamos tentar desenhar aqui. Consequentemente, a câmara cardíaca ela diminui de tamanho. Vamos imaginar que esse daqui é o nosso ventrículo esquerdo, certo? Ele possui dentro dele uma câmara com determinado diâmetro, não é isso? Por esse ventrículo esquerdo trabalhar mais rápido e ele trabalhar mais forte, né, digamos assim, o que acontece? Musculatura ventricular, ela aumenta de tamanho. É um músculo, né, galera? Então, se esse músculo é exercido ou se este músculo é solicitado para trabalhar, ele vai hipertrofiar. E aí ele vai hipertrofiando, hipertrofiando. Isso, uma hipertrofia que a gente chama para dentro, né? Uma hipertrofia concêntrica. Lembra que nós temos uma hipertrofia excêntrica também, que a gente já conversou semestre passado. Aí agora, olha só o que aconteceu com a minha câmara cardíaca. Diminuiu. Diminuiu de tamanho, diminui a quantidade de sangue que entra nela e que fica armazenada nela para ser bombeada. Consequentemente, a frequência cardíaca tem que aumentar ainda mais
para manter o débito cardíaco, né? E isso leva a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Posso ter formação de trombos, esses trombos podem se deslocar e parar em algum local do corpo do animal, ok? Então, isso acontece num paciente com hipertireoidismo, tá? Se te ficarem alguma dúvida com relação à miocardiopatia hipertrófica, dê uma olhada no semestre passado, nas aulas do semestre passado, ou depois venham tirar as dúvidas comigo também. Só que em alguns casos, nós temos isso que nós chamamos de hipertireoidismo apático. De 5 a 15% dos animais com hipertireoidismo apresentam hipertireoidismo apático. O que seria esse hipertireoidismo apático? Olha esses sinais clínicos: letargia, depressão, anorexia. Isso nós vimos que acontece no hipotireoidismo, não é isso? Exato. Então, em alguns animais, eles podem apresentar sintomatologia clínica, os sinais clínicos do hipotireoidismo, ok? Então, em alguns casos, isso pode acontecer também, tá? Olha lá a nossa dispneia, causada também pela insuficiência cardíaca congestiva. Lembra da fragilidade muscular? Olha só, pode apresentar essa flexão cervical ventral que nós mostramos nas imagens anteriores. A musculatura está tão frágil que ele não consegue fazer a mecânica da respiração e também não consegue nem sustentar a cabeça erguida, né? Então ele tem essa flexão cervical. Então tá aqui, ó, e a redução de massa muscular, que a gente já viu que acontece, leva a uma hipocalcemia, né? Diminuição das concentrações de potássio, elevando essa fraqueza muscular. Então notem que tudo isso acontece num paciente, né? Essa anorexia, ela é mais rara de acontecer, né? A apresentação clínica dela é mais difícil, mas acontece também. Às vezes chega um animal com sintomatologia de hipotireoidismo, mas ele tem hipertireoidismo. E agora chegamos no nosso diagnóstico, né? Então, nosso diagnóstico, logicamente, ele vai ser baseado nos sinais clínicos que a gente acabou de conversar. Lembra que a fisiopatogenia está relacionada a uma neoplasia, uma hiperplasia, né, de tireoide. Então, normalmente a tireoide nós não vamos palpá-la corretamente, só que agora nós vamos sentir um nódulo, né? Então, a gente sente este nódulo palpável, né? E este nódulo, ele está próximo até a entrada do tórax, né? Porque pelo peso, essa tireoide, ela é tracionada para a entrada do tórax, né? E, logicamente, assim como nós fizemos no hipotireoidismo, no hipertireoidismo nós também vamos dosar os hormônios tireoideanos. No caso, quem que nós vamos dosar? T4. Preciso dosar TSH? Preciso dosar os outros hormônios? Não. T4 já é o suficiente para o nosso diagnóstico, ok? Então, nosso diagnóstico é baseado nesses pilares, né? Sinais clínicos, nódulo na tireoide e concentração de T4 no sangue, ok? Temos também alguns outros exames de auxílio diagnóstico, né? Só que eles não são confirmatórios, né? Eles só vão mostrar como que está o estado geral do nosso paciente, tá? E isso nem sempre, lógico que essas alterações não é apenas no hipotireoidismo, no hipertireoidismo, né? Ela pode acontecer em outras situações. Por exemplo, então elas não são patognomônicas, né? Com relação ao hemograma, quais alterações eu tenho no hemograma num paciente com hipertireoidismo? Posso ter elevação de hematócrito, né? Isso mostra para mim que meu paciente está desidratado. Lembra que ele apresenta poliúria e também polidipsia, só que se essa poliúria não for compensada pela polidipsia, ele vai estar desidratado, né? Além disso, leucocitose, eosinopenia, linfopenia, tudo pelo excesso de T3 e excesso de T4. Logicamente, leucocitose, eosinopenia e linfopenia não é patognomônico, né, de um hipertireoidismo, mas são alterações que podem acontecer, ok? Então, essas alterações hematológicas vocês podem encontrar também. Com relação à bioquímica, né? Olha só, a LT aumentada, a ST aumentada, FA aumentada, isso em 90% dos casos. Logicamente, vocês sabem que a LT e a ST mostram lesão de hepatócito, né?
fosfatase alcalina, ela mostra para a gente um quadro de colestase, distúrbios ósseos e assim por diante. Em 90% dos casos, elas estão aumentadas, mas não quer dizer que isso vá confirmar o seu diagnóstico de hipertireoidismo. Para confirmar o diagnóstico de hipertireoidismo, está aqui, ó, T4 total ou T4 livre por diálise aumentado. Aqui é a sua confirmação, tá? Com relação à glicemia, ela é variável e a densidade urinária, ela sempre vai ser baixa, por quê? Porque o animal apresenta poliúria, né? Então, por ele apresentar poliúria, a densidade urinária sempre será baixa. Nós vimos isso também lá na patologia clínica. Mas o que vai confirmar o seu diagnóstico é o T4 total ou T4 livre por diálise aumentado, né? Essa concentração desses hormônios aumentados é que confirma o teu diagnóstico. E olha só quem que a gente vai dosar, T4, né? 90 até 98% dos animais com hipertireoidismo é o T4 que vai estar aumentado. Apenas 25% dos animais com hipertireoidismo vai ter T3. Desculpa, 25% dos animais com hipertireoidismo, o T3 está normal. Então, se eu doso o T3, eu tenho 25% de chance de pegar esse T3 normal e o animal ser um hipertireoidismo, né? Ter um hipertireoidismo. Então, o de escolha que nós vamos utilizar é o T4, né? Assim como nós vamos utilizá-lo também lá no hipotireoidismo, ok? Então, vamos dosar T4 total ou T4 livre por diálise nesses casos. Olha os nossos diagnósticos diferenciais, né? Alguns deles, né? Como a gente já havia conversado lá atrás. Própria diabetes, por causa da poliúria, polidipsia, por causa também do emagrecimento, tá certo que no hipertireoidismo o emagrecimento ele é mais pronunciado, né? Ele é mais evidente, chegando a ser uma caquexia, mas o diabetes mellitus é um diagnóstico diferencial. Nefropatias, né? Insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, por causa dessa poliúria, polidipsia, também esse emagrecimento, né? Chegando a essa caquexia, essa debilidade. Diarreias, né? Os sinais clínicos apresentados no trato gastrointestinal, então nós devemos pensar também em qualquer alteração lá renal. Tá? Isso aqui nós vamos ver ainda em outras aulas, ok? Neoplasias gastrointestinais, processos inflamatórios gastrointestinais também são diagnósticos diferenciais para nós colocarmos na nossa listinha, tá? Então, aqui são alguns, tá? Se o animal apresenta poliúria e polidipsia, todas as causas de poliúria e polidipsia devem ser incluídas como diagnóstico diferencial. Então, agora nós chegamos no nosso tratamento, né? Tratamento tem uma alta taxa de sucesso. Lógico, se for uma neoplasia, essa é uma neoplasia extremamente agressiva, logicamente temos as complicações, né? Qual que é o objetivo do tratamento? Vamos fazer uma comparação com o hipotireoidismo? No hipotireoidismo, o objetivo do meu tratamento era suplementar os hormônios tireoidianos. Aqui, o meu objetivo é reduzir esses hormônios tireoidianos. Então, reduzir a concentração na produção desses hormônios tireoidianos, tá? Então, como que a gente vai diminuir esses hormônios circulantes, né? Bloqueando a produção, destruindo ou removendo o tecido tireoidiano hiperfuncional. Então, se eu tenho uma neoplasia, se eu tenho uma hiperplasia tireoidiana, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou retirar esse tecido, tá? Então, ou se eu retiro a minha tireoide, ou se eu destruo ela, eu diminuo a produção de T3 e T4, não é isso? Mas vamos pensar um pouquinho? Se eu tenho destruição desse hormônio tireoidiano, aí ele para de produzir T3 e T4, não é isso? Meu animal fica sem produção hormonal nenhuma. Exato. Só que aí agora nós iremos suplementar, nós iremos dar esse hormônio T3 e T4, ou seja, vamos tratar esse animal como um hipotireoideu, não é isso? Então, esse é o tipo de tratamento. Vamos ver quais são as modalidades para o tratamento do hipertireoidismo. Então, aqui nós temos três opções de tratamento, né? Uma terapêutica farmacológica, ele vai bloquear a síntese, né? Vai diminuir a produção de hormônio tireoidiano. Retirada cirúrgica do tecido tireoidiano hiperfuncional e também administração de iodo radioativo, né?
Lembra que a tireoide ela sintetiza T3 e T4 a partir de iodo. Então, se eu administro um iodo radioativo que vai lá na tireoide e destrói ela, eu estou destruindo ela. Logicamente, é uma substância radioativa. Então, toda a minha equipe ela tem que ser preparada. O local onde este animal vai ficar internado para receber esse iodo radioativo também é um local isolado, né? E esse animal ele vai eliminar esse iodo pelas fezes, pela urina. Então, é um material, o próprio nome já diz, radioativo, tá? Então, são as opções de tratamento que nós temos e vamos mostrar isso no próximo slide. Então, aqui com relação ao tratamento, né? Tratamento medicamentoso, nada mais é do que o metimazol, ele inibe a produção de T3 e T4, logicamente é um tratamento vitalício, né? Aqui está a dose, certo? Uma dose inicial, bem mais alta, e depois uma dose de manutenção, né? Então, esse é o tratamento farmacológico. A iodoterapia com iodo radioativo, não é todo local que tem, só tem os grandes centros, é um tratamento caro, não é toda clínica, não é todo hospital que vai ter a possibilidade de adquirir esse iodo radioativo, certo? E o tratamento cirúrgico, né? Tireoidectomia uni ou bilateral, dependendo da situação. Se eu tenho aumento de volume unilateral ou aumento de volume bilateral, certo? Lembrando também que atrás dessa glândula tireoide nós temos uma glândula chamada de glândula paratireoide, e ela regula a concentração de cálcio e fósforo no nosso sangue. Então, o que pode ser feito? Quando você vai retirar esse tecido, você identifica quem é a paratireoide, retira ela e implanta ela, né, sutura ela na musculatura cervical, para ela continuar produzindo, senão meu animal apresenta um hipoparatireoidismo. Ok? Só para a gente entender, a gente vai trabalhar com isso mais adiante, tá? E uma dieta com baixo teor de iodo. Lembra que eu falei para vocês? Antigamente, o excesso de iodo causava o hipertireoidismo. Hoje, isso já quase não existe mais, né? Porque as rações são balanceadas. Então, se elas são balanceadas, normalmente isso não vai acontecer, então não tem o que eu mudar na dieta, né? Mas se eu diminuir a concentração de iodo, eu diminuo a produção de T3 e T4, ok? Normalmente o tratamento mais utilizado é o tratamento medicamentoso, com esse metimazol, essa medicação que inibe a síntese dos hormônios tireoidianos. Então, o tipo de tratamento depende do quê? Lógico, depende se é uma hiperplasia ou se é uma neoplasia maligna, né, como um adenocarcinoma. Depende do estado de saúde geral do animal, depende se eu tenho um ou os dois lobos envolvidos, o tamanho da massa, olha só, disponibilidade do iodo, não é todo local que eu tenho, não, eu não consigo adquirir esse iodo também, não é isso? Habilidade cirúrgica, por exemplo, para retirada dessa hiperplasia, dessa neoplasia, tá? E, logicamente, aquele metimazol ele deve ser administrado por toda a vida do animal. Então, se eu tenho facilidade ou não, de repente eu consigo tirar cirurgicamente essa tireoide, só que aí eu tenho que suplementar o meu animal com T3 e T4, não é isso? Então, de um certo modo, o proprietário vai ter que administrar medicamento para esse animal por toda a vida dele, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração com o nosso tipo de tratamento escolhido. Então, a cirurgia, né, e a utilização do iodo radioativo tem potencial de cura. Por quê? Eu estou destruindo o tecido tireoideano. Ah, mas destruindo eu tenho que suplementar o meu animal. Tenho. Aí ele vai se tornar um hipotireoidismo, né? Então, aí eu tenho que suplementar com hormônio para o resto da vida. Aquela medicação, o metimazol, ela bloqueia a produção desses hormônios. Em 3 dias sem administrar esse remédio, a tireoide volta a produzir os seus hormônios, né? Então, lembra que nós estamos produzindo esses hormônios em excesso. Então, em 3 dias sem a medicação, ela volta a produzir esses hormônios. Então, eu tenho que também dar a medicação de uma forma vitalícia, para o resto da vida do paciente. Com relação à cirurgia, né? Complicações que eu tenho com relação ao pós-cirúrgico, né? Lembra da paratireoide, que também estava localizada atrás da glândula tireoide? Nós vamos comentar disso depois, tá? Se eu retirar também essa glândula paratireoide,
eu entrarei num quadro de hipocalcemia, né? Diminuição de cálcio circulante. E isso não pode acontecer. Então, só para a gente ficar atento que isso também é uma complicação que possa ocorrer, né? E o hipotireoidismo, né? Se eu tirar todo o meu tecido tireoide, eu vou apresentar um quadro de hipotireoidismo. E aí, o que eu preciso fazer? Administrar o hormônio, a levotiroxina, né? No caso, T4, no nosso paciente. Então, são complicações que podem acontecer porque você está tirando o tecido tireoide. E com relação ao prognóstico, a maioria dos nossos pacientes apresenta prognóstico excelente. Lógico, tudo depende do quê? Depende das complicações secundárias que o animal vai apresentar. Animal com insuficiência renal, animal com cardiopatia hipertrófica, consequentemente o prognóstico ele vai ser desfavorável. Então depende da situação clínica que o animal chega até você, não é isso? Então, isso é o que a gente chama de hipertireoidismo, né? Façam as suas anotações, lembrem-se do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide e trabalhem em cima disso, tá? E qualquer dúvida é só vir me procurar que a gente sana essas dúvidas. Para a nossa próxima aula, nós já iremos começar a trabalhar com relação à glândula adrenal, tá? Então, eixo hipotálamo, hipófise e glândula adrenal. Já estudem isso para ficar mais simples da gente conversar na nossa próxima semana, beleza? Então é isso, galera. Bom estudo para vocês e um grande abraço.